Dos estúdios da ES Brasil, eu sou Kevin Tamanini e o tema de hoje é a importância da doação de sangue, além dos mitos e verdades em torno deste ato que salva vidas. Nesta entrevista eu converso com Belisa Sossai, médica do Hemocentro do Espírito Santo. Agradeço a presença, Belisa, e começo perguntando qual é o volume médio de sangue que uma pessoa tem no corpo. Prazer estar aqui com vocês, para falar sobre um assunto tão importante pra gente, que é a doação de sangue. Então, com relação à quantidade de sangue que a gente tem no corpo, que é uma dúvida muito frequente, das pessoas, sobre quanto de sangue que vai tirar de mim, é interessante falar que no organismo do ser humano, a gente tem entre 4,5 litros a 6 litros de sangue circulando, dependendo da estatura e do porte da pessoa. E na doação de sangue, a gente tira uma quantidade relativamente pequena com relação a isso. Então, o processo de doação, é sempre bom frisar que é extremamente seguro. Dados da Secretaria de Estado de Saúde indicam que o Espírito Santo conta atualmente com aproximadamente 115 mil doadores voluntários de sangue, registrados até o final do ano passado. Tivemos algum aumento neste número recentemente? Um dos nossos grandes desafios dentro do Hemocentro é manter os estoques abastecidos, obviamente. E a gente percebe que aqui no estado, pelo menos, a gente tem um perfil de doadores que é muito flutuante. Então, a gente tem períodos com muitas doações e períodos com poucas doações. O número absoluto de doadores não reflete no nosso dia a dia, porque a gente tem, por exemplo, no mês de junho, que a gente tem uma campanha grande de doação, que é do Junho Vermelho, a gente vê um aumento muito grande do número de doações diariamente dentro do banco de sangue, que faz com que a gente tenha aí uma folga por um período, mas logo depois de grandes campanhas como o Junho Vermelho, a gente tem uma queda no número de doações. As doações de sangue, elas têm picos muito altos e vales muito baixos. Então, isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de se programar e manter estoques abastecidos de uma forma mais estável. É por isso que a gente tenta sempre estar botando o assunto de doação de sangue na mídia, em foco, para as pessoas entenderem a importância das doações regulares de sangue. A gente tenta fazer um trabalho de educação mesmo com a população, de educar a população de que a doação de sangue ela é necessária de forma regular ao longo de todo o ano. Então, hoje a gente percebe sim que a gente tem, às vezes, números elevados de doação, por causa de uma campanha mesmo midiática ou por causa de alguma a situação que acontece, uma tragédia, um acidente, alguma criança doente que, querendo ou não, faz com que tenha uma solidariedade grande aí da população, mas a gente às vezes esquece que existem aqueles pacientes com doenças crônicas que precisam de doações de sangue, que precisam de transfusões de sangue, regulares ao longo de todo o período de tratamento, e muitas pessoas até mesmo ao longo de uma vida inteira. Tá doando sempre quer dizer que a gente sempre vai ter o banco abastecido para atender os pacientes que precisam. Muitas pessoas se recusam a doar sangue porque acham que lhe fará falta. O que representa esse meio litro no volume total de sangue que circula pelo organismo? Pois é, a quantidade de sangue que a gente tira na doação de sangue, ela não faz falta para o organismo. É um cálculo muito bem feito de acordo com a altura e o peso da pessoa. Então, a gente sabe exatamente quanto que a gente pode tirar para ser seguro para o doador. A segurança é a palavra de ordem em todo o processo de doação até na transfusão de sangue. Então, a gente sabe que tem um volume máximo que a gente pode retirar da pessoa com segurança. E nas doações de sangue, esse volume é entre 400 e 470 ml. Então, não chega nem a meio litro de sangue. É uma quantidade que o nosso organismo consegue dispensar sem sofrer grandes consequências. Existe ali um período de cerca de 24 horas onde o nosso organismo vai sim sentir essa diferença e recuperar isso em até 24 horas. Então, a única orientação que a gente dá é que a pessoa tenha uma boa hidratação, tanto antes quanto depois da doação, que é o mais importante para o nosso organismo se recuperar sem nenhum tipo de prejuízo. Existe algum intervalo mínimo entre uma doação e outra? Existe sim. A gente sabe que para o organismo de um homem e de uma mulher, pessoas do sexo masculino e do sexo feminino funciona um pouquinho diferente. Então, para doadores do sexo masculino, é no mínimo 60 dias de intervalo entre uma doação e outra, sendo que só pode doar 4 vezes no período de um ano. E para doadoras do sexo feminino, intervalo mínimo de 90 dias entre as doações, no máximo 3 vezes no período de um ano. É importante lembrar também que para pessoas trans vale o sexo biológico, porque a genética não muda. Então, sempre vai valer o sexo biológico na hora de determinar a frequência e o intervalo entre as doações. Sabemos que todos os dias há necessidade de doação de sangue. Existe alguma época do ano que há aquela necessidade maior para reforçar o banco?
Existe sim. A gente tem uma sazonalidade nas doações e isso faz com que o nosso estoque não seja estável o ano inteiro. Então a gente precisa de um esforço um pouquinho maior, principalmente por parte do Hemóis, né, na hora de chamar essas doações, principalmente em períodos de férias, festas de final do ano, feriados, período de carnaval, porque a gente sabe que nesse período aumenta o número de carros viajando nas estradas. Então, como tem uma taxa maior de acidentes, infelizmente isso reflete nos hospitais, fazendo com que tenha uma necessidade maior de transfusões. Né? E a gente sente assim que se a gente tivesse um estoque robusto, bem abastecido, previamente a essas datas, a gente não sentiria tanto esse efeito no estoque. Mas como a gente não consegue manter um estoque tão seguro ao longo do tempo, a gente precisa de reforçar o pedido de doações nessas épocas, porque a gente sabe que vai ter uma saída um pouco melhor, né? Um aumento da demanda por parte dos hospitais. A gente tem uma dificuldade maior em manter os estoques de tipo sanguíneo RH negativos em número suficiente. A gente sabe que hoje o perfil, se eu não me engano, é de 87% da população brasileira de RH positivo. Então, o número de doadores RH negativo é a mesma proporção. Então, a gente tem uma quantidade de RH negativos muito pequena na nossa população e eles chegam em menor quantidade ao nosso banco de sangue, sendo que é o tipo sanguíneo que tem um alcance maior na hora de transfundir, né? O tipo sanguíneo RH negativo, ele pode transfundir tanto para os negativos quanto para os positivos. Então, isso faz com que seja um sangue mais raro e um sangue mais bem aproveitado, digamos assim. Acho que é uma palavra que a gente pode usar para tentar desenhar melhor isso daí. Como a gente tem menos doadores, a gente tem uma carência maior dos tipos sanguíneos RH negativo, que são realmente aquelas pessoas que a gente apela com maior frequência, né, e com um pouquinho mais de carinho aí, para quem é sabidamente RH negativo, ter o hábito de doar e estar sempre fazendo a sua doação. A gente tem uma gama muito grande de motivos de inaptidão, né? Os nossos critérios, eles são todos baseados na portaria do Ministério da Saúde, que é o nosso documento maior com relação à orientação e diretrizes com relação ao que a gente vai avaliar ali na hora da entrevista com o doador, para saber o que pode, o que não pode, o que é seguro tanto para quem está doando quanto para quem está recebendo. São vários critérios que devem ser avaliados individualmente dentro do momento ali da triagem clínica com o profissional de saúde que estiver fazendo essa entrevista. Mas tem diversas coisas que podem colocar tanto a saúde do doador quanto a segurança da transfusão de sangue ali em risco. Então a gente pede para aquelas pessoas que tenham problemas cardíacos, que usam remédios de uso contínuo, pessoas com doenças autoimunes, na hora de fazer a entrevista, saibam dar essas informações sobre a sua condição de saúde de forma clara. Às vezes as pessoas querem doar, tomam algum remédio, não sabem qual remédio que é, não lembra do nome. A gente sabe que medicamento às vezes tem um nome complicado mesmo. Leva a caixinha do remédio, leva uma foto, leva a receita que o médico te entregou, que é na hora da triagem que a gente vai saber quem realmente pode ou não pode. Né? Tem algumas condições de saúde que são avaliadas, tem algumas outras condições comportamentais que são avaliadas também, então alguns hábitos de vida que a pessoa pode ter podem apresentar um risco para doação de sangue. Então, né, quem faz uso de alguma medicação, quem fez alguma tatuagem, quem fez alguma cirurgia recentemente, tudo isso a gente avalia. Viagens que a pessoa fez também, é importante saber quando, vacinas que tomou, tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar, porque a gente tem inaptidões definitivas e inaptidões temporárias. Então, até isso a gente tem que avaliar também. Às vezes a pessoa fala, eu não posso doar, mas às vezes não pode doar por um período curto. E isso tudo vai ser avaliado individualmente em triagem, que é um momento ali sigiloso mesmo entre entrevistador e doador. Após a entrevista e a coleta do sangue para a doação, quais são os procedimentos realizados para verificar se o sangue está apto para ser utilizado em uma outra pessoa? A avaliação da segurança do procedimento e da viabilidade do sangue coletado, ela começa no momento da triagem mesmo, onde são aferidos os sinais vitais. A gente, na hora da entrevista, vê o peso do doador, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e faz um teste rápido de hemoglobina para ver se não tem nenhum sinal de anemia, que seria, sim, também um impeditivo para doação de sangue. Depois a gente parte para a entrevista, onde são feitas várias perguntas sobre questões de saúde e comportamentais do doador. E nesse momento a gente avalia se a pessoa está apta ou não para fazer a doação de sangue. Considerando o candidato apto para doação, ele parte para a parte da coleta, né? Vai para a sala de coleta fazer a coleta da bolsa de sangue. Junto com a bolsa de sangue são coletados alguns tubos que são amostras de sangue que vão para os laboratórios. E nesses laboratórios, que são dentro do Hemóis mesmo,
a gente tem a nossa triagem sorológica, que são feitos testes para HIV, sífilis, hepatites, HTLV, doença de Chagas, malária, que são doenças que são transmissíveis pelo sangue. Então, além da entrevista clínica, que já pega bastante coisa, né, onde são identificadas coisas bem importantes, a gente tem a triagem sorológica do sangue também, que vindo alguma alteração, o sangue, obviamente, é descartado para doação, porque a gente sabe que pode ter algum risco. Com relação à doença hipertensiva, vai depender muito do quão compensado o quadro hipertensivo do paciente está e quais as medicações que ele usa para controlar essa hipertensão, né? Por isso a importância do doador, na hora da triagem, saber quais medicamentos que usa, dosagem, quantos comprimidos por dia, o nome certinho e para qual diagnóstico esses medicamentos são utilizados. Então, o hipertenso, ele vai poder doar? Depende. Depende da compensação da doença, do controle do quadro e de quais medicações são utilizadas. A gente tem um quadro muito comum no Hemocentro, que são pessoas que usam beta-bloqueadores para controle de pressão arterial. O beta-bloqueador, ele é um medicamento que ele tem que estar suspenso por no mínimo 48 horas para poder fazer a doação. Não nos dando essa informação, o doador está colocando a própria saúde em risco, porque é um medicamento que atua diretamente no músculo cardíaco. Então, a gente precisa dessa informação para garantir realmente a segurança do doador. A gente pede essa suspensão de 48 horas antes, e aí muitos doadores também suspendem o remédio por conta própria, a pressão sobe e aí não pode doar porque a pressão descompensou. Então, é uma cadeia de acontecimentos que a gente tenta orientar da melhor forma possível para ser seguro em todas as etapas do processo. A gente quer que a pessoa esteja bem, esteja em boas condições de saúde para fazer a doação, e para isso a gente precisa de uma via de mão dupla. Nós, enquanto instituição, orientando, explicando, e o doador fazendo ali, trabalhando junto com a gente para garantir que o procedimento seja bem sucedido e que ninguém seja colocado em risco ou que a gente interrompa um tratamento que já está num curso aí, às vezes, extremamente bem sucedido. Então, suspensão de medicação para doação de sangue só com autorização e supervisão do médico assistente daquele candidato. É mito ou uma verdade que as pessoas que fizeram tatuagem ou que usam piercing não podem realizar a doação de sangue? Tatuagem, brinco, piercing ainda são hoje situações que apresentam algum tipo de risco, sim, porque a gente sabe que nem em todas as ocasiões o procedimento é feito dentro das condições sanitárias adequadas. Então, hoje a gente ainda tem, sim, uma restrição, né? Ela se atualizou, se eu não me engano, ano passado, em 2023, a gente teve uma mudança de protocolo, porque anteriormente colocação de brinco ou piercing e realização de tatuagem era motivo de inaptidão por 1 ano depois de fazer o procedimento. A gente reviu algumas informações, né? A gente pesquisou novamente, consultou a portaria do Ministério, que existe aí uma certa flexibilidade que a gente pode ter em cima dessas questões específicas. Então, se o doador falar pra gente... lembrando também que inclui procedimento de maquiagem definitiva, né? Procedimentos estéticos mais invasivos, como maquiagem definitiva, entra no mesmo critério. A gente sempre pergunta para o doador em quais condições que aquele procedimento foi feito. Foi feito em um local adequado, em um estúdio de estética ou estúdio de tatuagem e piercing com alvará para funcionamento, o material era descartável, esterilizado, a pessoa que fez o procedimento estava usando proteção. Se o doador souber informar para a gente as condições sanitárias em que foi feito, a gente permite a doação 6 meses após o procedimento. Então, ainda assim, tem um período razoavelmente grande, né, de 180 dias. Caso a pessoa não saiba informar pra gente, ou até mesmo fale que não foi tão legal assim, eu fiz com uma pessoa que estava começando, ou não consegui entender direito qual era a dinâmica ali do processo, a gente mantém a inaptidão por 12 meses. Mas hoje, dependendo do relato do doador conosco, a gente consegue diminuir esse tempo de 365 dias para 180 e ainda assim garantir a segurança dos exames feitos pós procedimento. Hoje a gente não tem nenhum tipo de restrição com relação à orientação sexual de cada candidato. As restrições se mantêm com relação a parceiros sexuais, seja pessoa hétero, homo ou qualquer outro tipo de orientação sexual. Então, para poder fazer a doação de sangue, o doador ele tem que estar dentro de um relacionamento sexual fixo há mais de 4 meses e não pode ter tido nenhuma relação sexual ocasional. Então, com relação à orientação sexual do doador, a gente não tem nenhum tipo de diferenciação na hora de fazer essa avaliação.
é realmente com relação ao comportamento sexual. Até porque hoje a gente não fala mais sobre grupos de risco, né? Os grupos de risco, eles não existem mais. A gente fala sobre comportamento de risco. E o comportamento de risco independe da orientação sexual daquele candidato. Geralmente notamos, principalmente nas redes sociais, campanhas de seguidores pedindo doação de sangue para amigos e até parentes, né? É verdade que a pessoa que vai no Hemocentro fazer a doação de sangue não está necessariamente doando diretamente para essa pessoa específica, mas sim contribuindo para manter o banco de sangue abastecido? É isso mesmo, é interessante a gente falar sobre a diferença, né, e sobre qual é realmente o significado de uma doação de sangue espontânea e uma doação de sangue de reposição. Hoje o doador de sangue, né, que é sempre voluntário, é importante lembrar disso, que as doações de sangue, elas são sempre voluntárias, mesmo que você esteja doando diretamente para um paciente, né, que é a doação de reposição que a gente chama. Ela é dividida entre doação espontânea, que é aquele doador que chega no Hemocentro para doar sem nenhum paciente específico direcionando naquela doação. Se o doador chega falando, eu vou doar para o meu parente X que está internado no hospital tal, a gente vai direcionar sim essa doação para esse paciente, porém não é a bolsa de sangue doada exatamente ali que vai chegar até esse paciente. A doação de sangue de reposição, ela é feita para repor o estoque que aquele paciente utilizar. O paciente que recebeu a transfusão, ele vai receber a transfusão de uma bolsa que já foi doada, fracionada, testada e distribuída. Essa quantidade de sangue utilizada por aquele paciente vai ser reposta pelas doações de sangue de reposição que foram direcionadas para aquele paciente. Então, não é exatamente uma coisa em linha reta, né? Eu precisei de sangue, alguém doou para mim, essa doação de reposição ela vai simplesmente substituir aquilo que eu precisei. A dinâmica é mais ou menos essa. Sabemos que existe uma dificuldade de fazer as pessoas doarem sangue. Algumas campanhas merecem destaque, como a que o aplicativo de transporte Uber, que levava os doadores gratuitamente até o centro de coleta. Existem outras ações que o Hemós vem realizando para poder aumentar o banco de sangue aqui no estado? A gente sempre está procurando parceiros que incentivem a doação de sangue a acontecer. Então, essa campanha do aplicativo era bem legal, porque muitas pessoas às vezes têm dificuldade, né, de se deslocar até o Hemocentro, às vezes pegar um ônibus não é tão viável, então uma corrida de Uber realmente facilita muito as pessoas a chegarem até nós. A gente tem hoje, na legislação brasileira, algumas restrições que a gente não pode oferecer nenhum tipo de recompensa ou benefício pela doação de sangue, a não ser aquelas que estão previstas em lei, que no caso são os benefícios dados pela carteirinha de doador. Então a gente fica, às vezes, um pouco engessado, um pouco limitado na hora de oferecer muitos benefícios, até porque isso enviesa muito também o real motivo pelos quais as pessoas estão indo fazer a doação de sangue. Mas a gente sempre está procurando parceiros, incentivos, seja de iniciativas privadas, né, pessoas particulares, ou até mesmo uma coisa da própria instituição, mas tudo tomando muito cuidado para saber se a gente realmente não está infringindo nenhum tipo de diretriz que é uma coisa constitucional. A gente não pode fugir muito disso. Então, quem tiver interesse, como a Uber, por exemplo, de ajudar na nossa causa, é sempre muito bem-vindo, né, para a gente tentar fazer essas parcerias de incentivo. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essa troca de favores, né, porque isso não pode acontecer e a gente fica muito atento a isso sempre. Mas a gente tem, sim, né, sempre incentivos e campanhas para incentivar a doação de sangue, mas visando principalmente o benefício final da doação de sangue, que é salvar vidas e ajudar aquelas pessoas que precisam. É muito importante a gente falar que o sangue ele é insubstituível. Então, no caso de um paciente que precise de transfusão de sangue, a única possibilidade de tratamento é realmente a transfusão. E por isso a gente precisa das doações voluntárias de sangue. Beleza, a título de curiosidade, é verdade que uma bolsa de sangue ela pode salvar até 4 vidas? É verdade, isso é uma fala muito comum nossa e não é um apelo. Realmente é uma verdade, porque a bolsa de sangue doada é o que a gente chama de sangue total. E no processo de transfusão, a gente não transfunde uma bolsa de sangue total. Essa bolsinha doada ela é fracionada em diferentes hemocomponentes, porque a gente sabe que o sangue ele é formado por diferentes tipos de células e outros componentes. Então, quando a gente doa uma bolsinha de sangue total, ela é fracionada em concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma. Do plasma a gente tira um outro hemocomponente que é o crioprecipitado e também são gerados a partir daí hemoderivados que são transfundidos para diferentes pacientes com diferentes necessidades de saúde.
Então, uma única bolsa de sangue é fracionada em diversos hemocomponentes e hemoderivados que podem chegar em diferentes pacientes, até 4 pessoas diferentes, dependendo da necessidade de cada um. Então, é muito importante lembrar que o nosso ato tão simples de doação de sangue, que é tão rápido, tão seguro, pode chegar em até 4 pessoas diferentes, que não são só 4 pacientes, né? São 4 famílias. A gente está falando de um espectro aí muito maior. Beleza, para finalizar, ao público que tiver interesse, o que fazer e onde ir para doar sangue no Espírito Santo? O EMOS, que é o Banco de Sangue Estadual aqui do Espírito Santo, ele funciona aqui em Maruípe, na Avenida Marechal Campos, todos os dias da semana, de segunda a segunda, em escala de plantão. Então é de 7 da manhã às 18h20 da noite para cadastro. Funciona direto, é só chegar, não precisa de agendamento. O atendimento é por demanda espontânea, então é só chegar na nossa instituição portando um documento oficial com foto e chegar na recepção falando que você quer doar. A hemorrede estadual, ela conta com outras frentes também. Então a gente tem uma unidade de coleta na Serra, que fica dentro do Hospital Dório Silva, e temos os hemocentros regionais, que ficam em Linhares, Colatina e São Mateus. A unidade de coleta da Serra e as unidades regionais, elas têm um horário de funcionamento um pouco mais reduzido. É interessante sempre estar verificando no nosso site, que é o emos.es.gov.br, os horários de funcionamento, dias de funcionamento, porque as escalas dos regionais e da unidade de coleta da Serra são um pouquinho mais reduzidas. E o EMOS de Vitória, o EMOS coordenador, ele conta também com a nossa unidade de coleta externa, que é a nossa coleta itinerante, né? Que a gente se orgulha tanto de não só esperar com que os doadores venham até nós, mas nós irmos até os doadores. Então a gente tem uma agenda bem extensa de campanhas de coleta externa, tanto nos municípios da Grande Vitória quanto no interior do Espírito Santo também. Nós fazemos viagens, vamos para onde tem demanda, onde temos parceiros interessados, para estar levando a coleta de sangue itinerante aonde a gente consegue ir. Então, igrejas, escolas, empresas, associação de moradores, universidades, prefeituras também do interior que têm o interesse de fazer uma campanha de doação de sangue, a gente atende essas instituições. Querendo fazer doação de sangue, é só entrar em contato com a gente também. O setor de captação, ele funciona para isso, para a gente conseguir fazer com que a gente tenha mais doações e não só esperando os doadores virem até nós, né? A gente gosta muito de ir até eles também. As campanhas de doação de sangue de coleta externa são muito bem-sucedidas, a gente tem uma adesão muito grande, porque eu falo que às vezes o doador de sangue ele só precisa de uma oportunidade. E se a gente chega até ele, essa oportunidade aparece na hora certa, no lugar certo. Então, dentro do nosso site, na abinha de captação, a gente tem várias informações sobre como a coleta externa funciona, que é o nosso grande o ônibus do EMOS, né, que ele é muito emblemático, ele tem assim, uma imagem muito forte na população, mas a gente não faz campanha só com o ônibus, a gente tem a nossa estrutura de coleta fixa também, porque o ônibus, ele às vezes não chega em qualquer lugar, ele precisa de uma instalação elétrica específica, que muitos lugares às vezes não atende ou é mais difícil de conseguir. Então, desde 2020, com o início da pandemia, com uma necessidade maior da gente chegar até os doadores por causa do impeditivo das pessoas ficarem circulando na pandemia, a gente criou essa nova maneira de fazer a coleta externa, que é com as cadeiras fixas. Então, a gente monta toda uma estrutura, desde cadastro, triagem e coleta, no lugar onde a gente vai fazer a campanha. Né? Aonde atende, a gente está indo, tem uma equipe responsável por fazer uma visita técnica e viabilizar isso tudo para a gente estar sempre mais perto dos doadores. No nosso site, inclusive, tem diversas informações sobre quem pode doar, quem não pode, locais de doação, horário de funcionamento, entre outras informações importantes. É legal lembrar também que menores de idade, entre 16 e 17 anos, podem doar sangue mediante autorização do responsável legal, e para isso precisa preencher um formulário que tem no nosso site também, só imprimir, preencher e levar assinado junto com o documento do responsável que a doação vai poder ser feita. Beleza, agradecemos pela sua participação e pelos esclarecimentos a respeito da doação de sangue aqui no Espírito Santo. Muito obrigada pelo convite. Estar falando sobre doação de sangue é sempre um prazer. É muito importante para a gente ter essa visibilidade, essa oportunidade de estar chamando as pessoas para fazer doação de sangue. É um ato muito importante, é muito nobre, é extremamente seguro e a gente tem que entender sempre a máxima que a gente gosta de repetir: não existe substituto para o sangue. Para a gente conseguir levar o tratamento até os pacientes, a gente precisa das doações voluntárias de sangue. Então, a gente conta com a solidariedade da população para estar fazendo essa roda girar e continuar fazendo o nosso trabalho e atendendo os pacientes que tanto precisam. E assim encerramos mais uma entrevista aqui na S Brasil. Fique atento às próximas edições e até a próxima.